porque eu já estou de 35 semanas. Peraí. A Débora vai ser paciente das doulas. Sim, você foi de olhar para a câmera. Isso aqui é uma coisa, olhar para ali também é diferente. Então, pessoal, olá, tudo bem? Mais um episódio, mais um capítulo do Pode Além. Hoje nós estamos na cidade de Goianá, com um trabalho muito bacana. Nós viemos fazer o lançamento do livro Além do Espelho, mas a gente aqui encontrou uma pessoa muito importante, faz parte da nossa história. Eu a vi ainda adolescente, né? Hoje ela é formada, jornalista, ela é casada, está gestante de um bebezinho chegando aí nos próximos dias, setembro, né? E a gente vai conversar com ela porque eu tenho uma notícia para vocês. Você já ouviu falar de doulas? Você sabe o que são doulas? Fala um pouquinho para nós agora o que é doulas. Como é esse trabalho? Bom, a doula é uma profissional que ela é da escolha da gestante. Então, normalmente a doula ela não vem de uma equipe já pronta, não é alguém que oferece esse serviço de doula institucionalizado. A doula é da escolha da gestante. A doula é profissional que vai acompanhar a gestante e a família, então não é só para a gestante o acompanhamento. É para o pai, é para a mãe, né, um irmão, uma madrinha. Ela faz parte, dá um acompanhamento para a família como um todo. E ela vai acompanhar a gestante durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto. Na gestação, a doula trabalha com informações referentes tanto à gravidez quanto ao parto também. Então, a doula passa informações, por exemplo, sobre fisiologia do parto, sobre anatomia do parto, sobre o momento certo de ir para a maternidade, sobre as intervenções médicas que acontecem no trabalho de parto, sobre as indicações reais de uma cesárea, enfim, tudo que envolve o trabalho de parto, a doula passa esse suporte informacional. E a gente faz uma preparação também para a amamentação e para os primeiros cuidados com o bebê. E aí, chegado o momento do parto, a doula vai com a gestante e com o acompanhante para o hospital. E aí, independente se essa via de parto for um parto normal ou se for uma cesárea, ela vai estar acompanhando a gestante, né? E depois, no pós-parto, ela faz mais uma visita também para ajudar nesse estabelecimento de vínculo, né? Ver se a amamentação está bem estabelecida, ajudar nos primeiros cuidados também, enfim. Então, dá esse suporte mesmo. Por isso que a palavra, né, da mulher que serve, da pessoa, do servo, se encaixa muito bem, né? Porque é uma pessoa que está ali, a gente está tanto com conhecimento de informação, conhecimento um pouco mais técnico, mas também com uma prática de servidão. Essa equipe, né, esse projeto, é um projeto de quanto tempo? Já está quase sendo incluído nas equipes multiprofissionais, não é isso? Isso. Assim, o trabalho da doula, com esse nome, né, reconhecido como doula mesmo, ele é um pouco mais recente. Mas, na verdade, quando a gente pega imagens antigas, né, pinturas rupestres, a gente sempre vê a figura de uma pessoa junto da mulher que não é a parteira, que não é a pessoa que está ali assistindo ao parto de forma mais técnica, né? É uma pessoa que normalmente está atrás da gestante, passando palavras de apoio, ajudando com o alívio de dor. Então isso é muito antigo. Hoje em dia a gente tem um nome, né, para essa profissão que é a doula, mas a história da doulagem ela é muito antiga. E aqui no Brasil, se não me engano, eu acho que a primeira doula, ela se chama Fadinha, inclusive ela é do Rio de Janeiro. Tive o prazer de conhecê-la, eu fui num congresso de doulas em Belém do Pará esse ano, tive o prazer de conhecê-la. E se não me engano, eu acho que foi em 2006, por aí, mas não posso ter certeza dessa informação. E aí ela é a primeira doula que a gente tem, né, reconhecida como doula. E durante esses anos todos a gente não tinha uma profissão regulamentada. Em 2018 começou-se um projeto para que a lei da doula fosse aprovada, porque em muitos estados e muitas cidades a gente enfrenta a dificuldade da doula poder entrar no hospital com a gestante, porque como eu disse,
E como eu disse, a doula ela não faz parte de uma equipe de saúde. Então, em alguns lugares havia assistencial, auxiliar. Isso. E aí, em alguns lugares a gente ainda tem essa dificuldade para adentrar dentro dos hospitais, né? E aí, desde 2018 que a gente vem tentando a aprovação da lei da profissão, e quando foi agora, em abril, talvez, março, a gente finalmente teve a aprovação da profissão. Então, hoje em dia, a doulagem é uma profissão regulamentada. Então já vamos ter cursos para doula. Isso. Na verdade, a gente já tem os cursos de doula, né? Então, por exemplo, eu fiz um curso, todas as doulas têm um certificado, isso, para a gente poder estar atuando, a gente tem que ter esse certificado. Não chega, é um curso livre, isso. E aí, o fato de ser um curso livre também é um dos motivos que a gente precisava dessa aprovação da lei. Porque hoje em dia, com a internet, muitas pessoas às vezes entravam na internet, procuravam por um curso de doula online, e aí pagavam um diploma, que às vezes dependia, você pagava referente ao valor da quantidade de horas que você fazia. Então, assim, eu vou pagar para, sei lá, R$80 para falar que eu fiz um curso de 30 horas. E a pessoa às vezes nem abria, não fazia o curso e estava indo para o hospital com um certificado para fazer um atendimento sem estar qualificado para aquilo. E aí a lei também vem nesse direcionamento, nesse propósito, que é regulamentar os cursos, né? Então, quantas horas, quais são os temas que os cursos precisam ter, hora de estágio, enfim. A lei vem muito nesse sentido, e também para garantir que a gente tenha acesso aos hospitais quando a gente for com a gestante, né? Não só durante o trabalho de parto, né? Enfim, então a lei é recém-aprovada, e aí os cursos hoje a sua grande maioria são cursos particulares, mas com a aprovação da lei, a ideia é que a gente comece a ter o curso em institutos federais, e também depois, com essa formação, né, das pessoas, essas doulas novas dos institutos federais, é que o Ministério da Saúde consiga agregar essas doulas formadas também nas equipes de saúde. E aí não só no atendimento ao parto, mas no atendimento na atenção primária, né, nos ESFs, né, que é na Estratégia de Saúde da Família, e também nos plantões dos hospitais das maternidades. Uma coisa muito bacana para o futuro aí, né? Sim, tem muito caminho pela frente, mas... Nunca ouvi falar. Estou conhecendo agora com vocês aqui, na cidade de Minas. Aqui em Minas parece estar uma coisa bem mais avançada, bem mais organizada. Ao menos, você me falou de uma diretoria. Fala para mim, como é que é essa diretoria que você faz parte? Sim. As doulas, né, a doulagem hoje no Brasil, cada estado... Doulagem, isso. Cada estado, ele... Não são todos, mas eu acho que uns 22 estados, pelo menos, tem as suas associações estaduais, né? É como uma associação mesmo de uma profissão, né? E eu faço parte, eu sou vice-diretora da diretoria de formação e pesquisa da Associação de Juiz de Fora. No caso daqui de Minas Gerais, a gente ainda não tem uma associação do estado, nós temos micro-associações regionais. Então tem a de Juiz de Fora, em São João del Rei também tem uma associação, né? Enfim. E aí a gente se organiza dessa forma. Inclusive em Juiz de Fora, através da associação, a gente conseguiu a lei da doula municipal, que aí garante com que a gente entre nos hospitais antes mesmo dessa lei federal ter sido aprovada. Isso, inclusive agora no final do ano, vai fazer 10 anos da lei da doula de Juiz de Fora, né? Então foi bem antes agora da aprovação federal. E aí é isso, eu faço parte desse grupo, dessa associação, somos 9 diretoras, se não me engano, né? Como uma associação comum, secretária, tesoureira, agora, enfim. Você tem uma formação em jornalismo, né? Como é que você conheceu esse projeto? Como é que você entrou no projeto das doulas? O que aconteceu? Então, o jornalismo eu nunca atuei, né? Na verdade, assim, o início da faculdade, para mim, eu me identificava muito, mas do meio para frente eu já entendia que não era muito aquilo que eu queria.
E aí, quando eu vim para Goianá, eu vim como funcionária pública no posto de saúde, né? Eu sou, além de doula, eu sou agente comunitária de saúde também aqui em Goianá. E aí, durante a pandemia, eu tive contato, muito contato online, assim, com um grupo de mulheres, né? A gente sempre tinha um encontro aos domingos, e aí para falar sobre várias questões relacionadas a mulheres. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que falava muito sobre essa questão de resgatar a nossa capacidade de ter filhos, de parir de forma natural e tudo mais. E aí essa pessoa era uma doula, e eu fui pesquisar sobre o que era. E aqui em Goianá tem uma outra menina também que era doula, eu mandei mensagem para ela, Thaís, me conta como é que é e tal. E me interessei muito, principalmente por ser... eu achei muito lógica a forma do nascimento. E do nascimento, assim, eu sou um pouco CDF, né? Eu gosto muito de estudar, assim. E aí, entender sobre esse processo, como que começa no corpo, como que se dá e tudo mais, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E na época que eu fiz o curso de doula, eu nem sonhava em ser mãe, nem passava pela minha cabeça, né? Você já fez alguns partos? Já acompanhei, partos, sim, né? Sim, já acompanhei. Uma emoção especial, assim, algum que te marcou mais, a mãe muito nervosa, ela estava com medo que o neném fosse nascer, e o trabalho que vocês fez toda uma diferença. Tem alguma história assim? Olha, o primeiro parto que eu atendi, né, foi mais emoção para você do que para a mãe. Foi muito marcante, porque além de ser o primeiro, foi o parto de uma amiga minha, uma amiga muito próxima, muito querida, assim. E aí foi muito especial estar ali enquanto profissional e também enquanto amiga, né, dela. E foi um parto tranquilo, sem intercorrências, então a gente foi num tempo bom para o hospital, né? Foi um trabalho de parto bem legal. E também teve um trabalho de parto que aí não foi uma experiência legal, que me marcou mais no sentido negativo, que foi um parto que teve algumas negligências, né, no atendimento. E aí é importante dizer também que às vezes a gestante contrata a doula na intenção de que a doula vai protegê-la, de que vai intervir durante algum momento. O trabalho da doula, nesse sentido, ele é na gestação. Então, na gestação, a gente passa todas as informações para o gestante, para o acompanhante, e outra coisa muito importante, tudo que a gente faz é baseado em evidência científica atualizada. Então, todos os estudos mais recentes sobre o uso de colírio no bebê, sobre como cuidar do coto do cordão umbilical, tudo a gente passa, né, para a gestante, baseado em evidência científica atualizada, né, então os estudos randomizados, passa o artigo para a gestante, para ela ter o que tem de mais atual relacionado àquilo ali, para a gestante e para o acompanhante. E a gente orienta, não sei se você já ouviu falar, a gente orienta a fazer um documento que chama plano de parto. Esse documento... Esse documento, a gestante vai falar, inclusive hoje eu preciso fazer esse meu documento, porque eu já estou de 35 semanas. Peraí. A Débora vai ser paciente das doulas. Sim, agora eu vou estar do outro lado. Vai estar do outro lado, né? Se utilizando desse trabalho. Mas aí, como é que é essa escolha da doula? Deve ter uma concorrência. É difícil, eu tô com uma equipe com 4 doulas, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser no dia. Vai ter que ser. Esse documento, né, chamado plano de parto, a gente orienta que a gestante faça. E é um documento onde ela vai colocar as preferências dela para o momento do parto. E aí, é claro que preferências que estão condicionadas ao decorrer daquele trabalho de parto. Então, por exemplo, ela pode colocar no trabalho de parto que ela gostaria que o pai cortasse o cordão umbilical do bebê quando nascesse. Ela pode colocar que ela gostaria de ter livre movimentação do trabalho de parto e que não precisasse ficar deitado na cama o tempo inteiro, né? Enfim, várias... Ele parto dentro d'água? Também, sim. Depende muito da... Sai de uma bolsa de água para outro ambiente de água. Isso. Água. E aí, nesse documento, a gestante põe as suas preferências
E aí é muito importante que o acompanhante esteja ciente do que está dentro daquele documento, né? Porque no dia do parto, no momento do trabalho de parto, ela leva esse documento com ela, apresenta para a equipe do hospital, né? Então a equipe do hospital tem como dever ler o documento, entender as preferências daquela gestante, e isso independe de ser hospital particular ou SUS, é um direito da gestante de ter as suas vontades acolhidas dentro do possível, né? E aí, como ela vai estar ali naquele momento de trabalho de parto, que às vezes foge um pouco da consciência, né, que a gente fala que a mulher entra na partolândia, então o acompanhante, ele não é só a pessoa que vai estar ali segurando mãozinha e olhando, ele é a pessoa responsável, é como se fosse o guardião desse plano de parto. E aí, quando vier, né, ou uma enfermeira, ou equipe médica, qualquer pessoa, e tentar fazer alguma intervenção que não está de acordo com o que o plano de parto está descrito e que não seria necessário, porque obviamente numa situação de urgência e tal é preciso agir, né? Então, às vezes, fazer alguma coisa ali, sempre é pedido consentimento, né? Então, o acompanhante pode falar, olha, ela pediu no plano de parto tal coisa. Então, não é a doula que vai estar ali na hora que vai barrar a atuação de uma pessoa e falar, você não faz isso porque ela não quer. Essa preparação é feita previamente, o casal ele fica consciente dos direitos e do que pode, o que não pode, qual intervenção é boa, qual que não é, o momento de intervir, fica sabendo antes. No momento, quem vai responder sim ou não, aceito ou não aceito, é o acompanhante, baseado nesse plano de parto. Precisa fazer um contato com vocês. Manda aí qual é o caminho que essa pessoa vai fazer o contato com vocês. No caso de vocês, tem que ser da cidade, né? Tem que ser mais próximo. Pode ser muito longe. Isso. Redondeza. Quando você diz vocês, você deve estar falando da associação. Da associação. Isso. A associação, ela é um órgão mais institucional e resolvedor de problemas, vamos pôr assim. Só que a gente trabalha de forma individual, sim, entendeu? Uma doula, isso. Por exemplo, em Juiz de Fora, hoje a gente tem umas 35 doulas, talvez, associadas, e 9 doulas que são diretoras dentro dessa associação, que fazem a associação andar, né? E aí, assim, as demais doulas, cada uma tem as suas redes sociais, divulga o seu trabalho. Você faz atendimento? Então, não, eu faço o atendimento também. Mas, como eu também sou agente comunitária de saúde e também tenho um trabalho fixo, né, com um horário fixo, eu não tenho uma disponibilidade de tempo muito grande. Então, eu ajudo, assim, né, eu acompanho mais pessoas próximas, algumas pessoas daqui de Goianá, algumas amigas mais próximas, que eventualmente, né, às vezes umas 2 ou 3 no ano ali, engravidam, me procuram, e aí eu consigo casar isso melhor dentro da minha agenda. E até por isso também eu não tenho uma rede social voltada para o trabalho, porque eu não daria isso ainda, porque eu não daria conta de conciliar os 2 trabalhos, né? Mas eu faço muito parte de grupos de voluntariado, então assim, até dentro mesmo da UBS aqui em Goianá, a gente tem um grupo de gestante, quarta-feira agora a gente vai ter um grupo de gestante, e aí nesse grupo de gestante eu ajudo, oriento sobre a amamentação, né, cada semana a gente fala de um tema. A gente está no Agosto Dourado agora, então certamente vai ter algum evento da prefeitura, e aí a gente vai lá para poder falar sobre as mulheres também. Então, assim, de uma forma mais particular para uma gestante específica, eu tenho atendido muito pouco, mas a gente acaba fazendo esse trabalho mais global, né? Global, isso, exatamente. Muito bom estar com você, tá? Queremos desejar um finalzinho de gestação abençoado e que logo você possa ter esse trabalho aí crescendo e a gente vai assistir você aí na rede social. Em breve a gente está colocando esse corte, esse trabalho aí com a Débora. Você vai conhecer as doulas aí pelo país inteiro. Um grande abraço. Pode além dizendo para você, vem com a gente. Hoje à noite, obra que trata curar, identificar e conduzir pessoas ao perdão, a relembrar aquelas marcas que lhe feriram, machucaram e que há sim tratamento e cura para tudo que marcou você. Que Deus te abençoe.